Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma ótima semana, que estejam aí estudando bastante para as nossas aulas, né, pessoal? Bem, gente, hoje nós vamos iniciar um novo assunto, finalizamos alguns assuntos na aula passada, o assunto de concordância verbal, vimos também tempos verbais, entre outros. Hoje, o assunto que vamos iniciar é o que chamamos de pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, tá? Deixa eu, antes de tudo, colocar o cabeçalho aqui. Pronomes demonstrativos. Cola dinâmica. Ok, gente? Então vamos lá. Pronomes demonstrativos é o nosso assunto de hoje, tá? Gente, como vocês sabem, a classe de pronomes é uma das maiores classes de palavras do português, porque a gente tem aí pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, reto, oblíquos, temos aí pronomes indefinidos, pronomes perguntas, temos vários tipos possessivos, temos vários tipos de pronomes, tá? O português mesmo, ele é cheio de pronomes. O que vamos estudar hoje são os pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos. O que são esses pronomes, tá? Demonstrativos. Primeiro, pessoal, vamos entender o que significa um pronome, tá? Pronome é uma palavra que é usada para substituir um termo já mencionado na oração ou frase. Ou seja, gente, o pronome é aquela palavrinha que a gente usa para substituir, para tomar o lugar de alguma pessoa em uma oração, para que você não precise ficar repetindo, tá bom? Eu sei que vocês já estudaram isso, a gente só está fazendo uma recapitulação aqui, caso vocês tenham esquecido, né? Mas eu sei que se vocês tiverem esquecido, não tem problema, tá bom? Um exemplo dessa palavra, que é usada para substituir um outro termo, é o pronome pessoal. Por exemplo, ele, tá bom? Ele é um pronome pessoal reto, tá bom? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Prestem atenção nesse texto aqui, nessa primeira conversa aqui. Diego estava muito cansado depois de chegar da academia, por isso ele foi dormir. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Presta atenção aí. Diego estava muito cansado depois de chegar da academia, por isso ele foi dormir. Temos aqui um pronome. Qual é esse pronome, pessoal? Temos o pronome aqui, ele, tá? Esse pronome ele, pessoal, está sendo usado para substituir Diego. Ele é a mesma pessoa que Diego. Só que a gente usa ele para a gente não precisar ficar repetindo Diego, porque senão, além de ser muito cansativo, é muito repetitivo. Então, ao invés de você falar Diego estava muito cansado depois de chegar da academia, por isso Diego foi dormir. Soa estranho, não é verdade? A gente ficar repetindo. Justamente por isso, ao invés de colocar Diego novamente, a gente vai substituir por ele, tá bom? Se fosse Maria, Maria estava muito cansada depois de chegar da academia. Por isso, ela foi dormir. Então, aí também vocês já percebem que os pronomes, eles se alteram de acordo com o gênero. Masculino é um, feminino é outro, tá? Singular é um, plural é outro, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso daí também, tá bom? Então, agora que vocês já entenderam aí o que são exatamente os pronomes, vamos passar para os pronomes demonstrativos, tá? Vamos lá. Quero que vocês abram aí a página de vocês, página do livro, página 289, tá bom? Do livro grosso, página
289. Vamos ler a explicação que diz no livro. Abram aí, por favor, na página 289. Vou dar aí alguns segundinhos para vocês procurarem e abrirem aí a página no livro de vocês, tá? Ok, pessoal. Então, página 289. Vamos fazer a leitura e ver o que é que diz o nosso livro aqui. Pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos, página 289. Só um minuto, tá, gente? Pronto. 289 diz o seguinte. Pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo é aquele que, em geral, utilizamos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Aí aqui mostra uma tabela com esses pronomes. E tem um exemplo aqui que diz assim: não sabe o tal besouro que o tal tesouro está pertinho. Nestes versos, observe que a palavra tal é utilizada para indicar o substantivo besouro. Por isso é considerada pronome demonstrativo. Também são pronomes demonstrativos o mesmo, próprio, própria, etc. Assim, os pronomes demonstrativos podem demonstrar também termos dentro do próprio texto ou no contexto de uso. Agora vamos para o que vocês realmente querem saber. Eu sei que essa explicação foi um pouquinho complicada, né? Então eu vou exemplificar para vocês. Primeiro eu vou colocar a lista aqui de todos os pronomes demonstrativos, tá? Eu vou escrever e assim que eu terminar de escrever eu vou explicar para vocês o que é que essa explicação quer dizer, tá bom? Pronto, pessoal. Eu vou colocar depois as pessoas, tá? Mas aqui nós temos a lista dos pronomes demonstrativos, tá? O este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso e aquilo, tá? Então temos aí masculino, feminino e gênero neutro, tá bom?
Vou colocar aqui masculino, M, tá? Feminino, F. E neutro, tá? Que é usado para coisas ou objetos, o N, tá bom? Pronto, então, e temos também aí primeira, segunda e terceira pessoa. Pronto, pessoal. Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, como vocês podem ver aí, no total nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. 3, 6, 9. Tirando, claro, as formas no plural, tá bom? Essas palavras aí são os pronomes demonstrativos, tá? Este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso e aquilo. Esses pronomes demonstrativos aí, claro que vocês já sabem usar no dia a dia de vocês, até porque nós falamos essas palavras todos os dias, basicamente. Na verdade, todos os dias a gente fala essas palavras aí, tá no nosso cotidiano, super normal. Só que muitas pessoas, na realidade, não sabem o uso correto dessas palavras. Vocês sabiam disso? É sério, professor? Tem muita gente que usa essas palavras de forma incorreta, tá bom? Primeiro, pessoal, a gente sabe que o pronome demonstrativo da primeira pessoa e da segunda, da terceira pessoa, tá? É aquele que a gente usa quando está longe, tá? Por exemplo, digamos que a gente está passando na rua, eu estou em um lado da rua e eu vejo um amigo do outro lado da rua. Aí eu vou dizer, aquele é meu amigo. Então eu vou usar qual pronome? Eu vou usar aquele ou aquela, dependendo se for menino ou menina. Por quê, pessoal? Porque ele está consideravelmente longe de mim. Então, o pronome demonstrativo da terceira pessoa, isso aqui, aqueles, aquelas, aquilo, etc., esse daí deve ser usado quando a coisa que você estiver se referindo estiver longe de você, tá bom? Quando você estiver apontando aí para alguma coisa que estiver longe, você vai falar aquele ou aquela. Quando você estiver se referindo a algo que está perto de você, você vai usar esse ou essa, tá bom? Alguma coisa que está próximo, não tão perto, próximo, assim, digamos que você está na cozinha e tem alguém, não sei, na sala, entendeu? Aí você vai usar eu não conheço essa pessoa, entendeu? Então, o pronome demonstrativo da segunda pessoa, você deve utilizar para coisas que estiverem nem perto nem longe, mas no meio termo. Já o da primeira pessoa, que é o este e o esta e o isto, esses daí, pessoal, devem ser usados quando a coisa ou pessoa, quem você estiver se referindo, esteja perto de você. Por exemplo, este é meu celular. Este é meu celular. Entendeu? Eu não posso falar, aquele é meu celular. Posso? Claro que não, porque o celular está aqui comigo, perto de mim. Eu não posso falar, aquele é meu celular. Ou então, muita gente fala, esse, não é esse, é este, porque está perto de mim. Aí tem muita gente que vai usar o esse, não tá certo, pessoal. Nesse caso aqui seria este, primeira pessoa, este ou esta, porque está perto de mim, tá bom? Qual seria a ocasião para usar o esse? Digamos que o celular estivesse na outra mesa, na outra cadeira. Não dá para mostrar para vocês por aqui, né? Mas imaginem eu estou sentado no birô e 5 cadeiras e 3 cadeiras longe de mim está o meu celular. Então, nesse caso, eu diria, esse é meu celular, tá bom? Porque ele está consideravelmente perto, mas também não longe, tá certo? Então, o da segunda pessoa, que é o esse e o essa, e o isso, a gente usa quando o objeto, a coisa estiver consideravelmente perto, tá bom? Mas não tanto. O este é quando estiver realmente perto, tá bom? E como eu já falei, né, da terceira pessoa, o aquele ou aquela,
Esses daí são usados quando o objeto ou a pessoa estiver de fato longe, tá? Por exemplo, eu estou aqui e estou apontando para o carro que está do outro lado da avenida. Aí eu digo, ó, aquele é meu carro, aquela é minha moto, aquela é minha bicicleta, aqueles são meus filhos, entendeu? Então você vai usar o terceira pessoa quando estiver longe. O erro mais comum, gente, que eu vejo as pessoas cometerem aí, é justamente no primeiro e da segunda pessoa. Eu vejo muita gente falar esse, quando deveria usar este, e vice-versa. Usar este quando deveria usar esse. Pronto, então vamos lá. Agora que nós vimos aqui, então os pronomes demonstrativos, pessoal, como vocês estão vendo aqui, eles mudam de acordo com o gênero da pessoa. Se for masculino é um, se for feminino é outro, tá bom? Então eu não posso falar esta é meu celular, porque celular é um substantivo masculino, então tem que ser este, tá bom? A mesma coisa eu apontar para um aluno e falar esta não pode, ele não é menina, ele é menino. Então, este é João, esta é Júlia. Então, se for masculino, a gente vai usar o pronome demonstrativo masculino. Se for feminino, vai usar o pronome demonstrativo feminino. Então, vai ser de acordo com o gênero da pessoa. Tá bom? Lembrem sempre disso daí. Vai ser de acordo com o gênero. Beleza? Outra coisa é se for neutro. O que é que o senhor quer dizer com gênero neutro, professor? Quando for um objeto, tá bom? Um objeto ou talvez até mesmo um animal, tá? No caso, sei lá, isto é um livro. Isto é um livro. Eu não posso dizer este é um livro, tá? Se eu estiver falando, apresentando, por exemplo, João para minha amiga, eu vou dizer este é João, masculino. Mas se for gênero neutro, um objeto, eu não posso usar o pronome que é usado para masculino. Eu vou usar o pronome neutro, que seria, no caso, isto. Isto é um livro. Perceba que o pronome neutro ele não tem variação de pessoa, de gênero, tá, pessoal? A gente não tem aí masculino para neutro e feminino para neutro. Não. Livro, a gente sabe que no português ele é um substantivo masculino. Tanto é que a gente diz o livro, né? O livro, o celular, o quadro, o amigo, o quarto, etc. Já substantivos mais femininos, por exemplo, a cadeira, a porta, a menina, a saia, a visão, a pátria, etc. Então, os substantivos, de fato, eles têm gêneros, tá bom? Mas os pronomes demonstrativos neutros, eles não têm, tá? Então, você vai dizer isto tanto para masculino quanto para feminino. Isto é um livro, isto é um celular, isto é uma mesa, isto é um quadro, isto é uma fechadura e por aí vai. Então, quando for o gênero neutro, não tem masculino nem feminino, tá bom? Só é neutro, tá bom? E perceba aqui que a gente tem, ó, também um neutro, a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Então, tem a diferença entre isto e aquilo, tá bom? Isto, isso e aquilo, tem diferença. E muitas pessoas, às vezes, pessoal, não sabem essa diferença, tá? Muita gente erra, como eu já falei, erra a diferença entre esses dois aí, mas tem uma diferença sim. E se aplica ao mesmo do masculino e feminino. Se estiver perto, isto. Se estiver consideravelmente, isso, tá bom? E se estiver longe, aquilo. Aquilo é um avião, tá? Aquilo é uma nuvem, aquilo é um céu e por aí vai, tá bom? Vamos lá? Pronto, então vamos voltar para a explicação aqui do livro. Pronto, aqui no livro ele tem, já de uma forma mais resumida, né? Tem uma forma mais resumida, masculino, pronome, pessoa, masculino, plural e singular. Ok, exatamente, pessoal. Então, temos aqui de forma resumida o que eu acabei de colocar aí para vocês, tá? O do livro é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vocês têm que se atentar nisso aí, gente. Cuidado para não cometer esse erro. Se tiver perto, é este, esta ou isto, né? Dependendo, ou estes ou estas, se for
plural. E masculino e feminino, tá? Segunda pessoa, se tiver um pouco longe, perto de alguma pessoa, não longe, mas também nem perto, tá? Meio termo aí. Aí vai ser esse, essa, isso. Ou então esses, essas e isso, tá? Depende de quem do objeto, o gênero dele, tá bom? Temos aqui também aquele, aquela e aquilo. Então, se estiver longe, aquele, aquela, aqueles ou aquelas e aquilo. Outra coisa que a gente tem que perceber, gente, é que como vocês estão vendo aqui, ó, para o gênero neutro, não temos plural. Não tem istos, não tem issos e não tem aquilos, tá? Não tem. É só singular. Para gênero neutro, é apenas singular, tá bom? Não temos plural aí para os gêneros neutros. Só podemos usar a forma no singular, tá bom, gente? Isso aí vocês vão praticar. Com o tempo vocês vão lembrar, vocês não vão cometer esse erro, até porque é uma coisa bem natural que a gente usa todos os dias, tá bom? Todos os dias, tá? Uma coisa interessante sobre os pronomes demonstrativos é que você pode usá-los com o substantivo ou sozinho. Por exemplo, eu posso dizer assim: aquele é meu amigo andando na praça. Pronto. Nesse caso aqui, eu usei o pronome demonstrativo sozinho. Aquele. O pronome demonstrativo da terceira pessoa indicando que possivelmente a pessoa está longe, tá bom? Não está perto da pessoa que falou, tá bom? Vou botar outra oração aqui. Pronto, como vocês estão vendo aí, eu utilizei dois pronomes demonstrativos, eu utilizei o aquele e utilizei o este. Aquele e este. Professor, qual é a diferença? A diferença, claro, como vocês já sabem, o aquele é para longe e o este é para perto, mas é que na primeira oração, pessoal, aquele é meu amigo andando na praça, eu utilizei o pronome demonstrativo sozinho, ou seja, agindo como sujeito, né? Aquele, não mencionei quem, eu só apontei aquele, ó, aquele é meu amigo andando na praça. Já este, nesse caso aqui, eu utilizei ele seguido do substantivo. Este caderno é novo. Então, tem essas duas possibilidades, pessoal. Quando vocês estiverem usando aí os pronomes demonstrativos, vocês podem utilizá-los com ou sem os substantivos, tá bom? Depende do que você quiser indicar, né? Também do entendimento da pessoa. Né? Algumas pessoas não podem não entender, mas o ideal é que você dependendo da situação, né? Eu acho que depende muito da situação. Se você vê que a pessoa dá para entender, não precisa mencionar. Só precisa usar o pronome demonstrativo sozinho. Mas se ele não entender, aí claro você vai ter que usar, tá bom? Vou colocar dois exemplos aqui com o pronome demonstrativo da terceira pessoa. Aquele caderno é novo. Então, aquele caderno e aquele é meu amigo. Então, vocês estão vendo aí dois exemplos do pronome demonstrativo. Aquele sendo utilizado para indicar algo que está longe e também sendo usado com e sem substantivo, tá bom? Tem essa possibilidade também, tá? É uma possibilidade que a gente tem, que a gente pode, de fato, usar dessa forma também. Beleza, pessoal? Então, isso daí são os pronomes demonstrativos, tá? Esses daí são os pronomes demonstrativos. Como vocês puderam ver, eles têm várias funções e eles são muito importantes no nosso dia a dia. É uma coisa que vocês já sabem, né? Que vocês, na verdade, já estudam sobre isso aí, já falam isso todos os dias, não é novidade para ninguém. Mas eu preciso que vocês lembrem e saibam diferenciar o primeiro, o segundo e o terceiro, tá bom? Eu vou passar uma atividade aqui para vocês e quero saber qual é o correto para ser usado, tá?
Ok, pessoal, então vocês têm aí 2 minutos para responder esse exercício aí, tá? Prestem atenção no contexto e vejam qual pronome demonstrativo deve ser usado para preencher esses espaços aí. Bom, então observem aqui que todos eles têm alguma coisa falando sobre a localização de onde está, tá bom? Isso pode auxiliar vocês a deduzirem qual é o pronome correto que deve ser usado, tá bom? Vocês têm 2 minutos aí, podem começar. Ok, pessoal, vamos lá? Pronto. Então, a resposta aqui do exercício baseado na oração aqui que eu coloquei um auxílio para vocês aqui, para vocês se basearem por isso. Vamos lá. Letra A. João disse, homem do outro lado da rua é meu sobrinho. Ó, do outro lado da rua. Então, está indicando que o homem está um pouco longe, né? Então, aqui seria, João disse, aquele homem do outro lado da rua, tá bom? Então, a resposta aí é aquele, beleza? Aquele homem do outro lado da rua é meu sobrinho. Letra B. Maria quer que você pegue celular na sua mesa. Então, a gente tem aqui, ó, na sua mesa. Vai entender que o celular está na mesa de Maria, tá bom? O que é consideravelmente perto dela, né? Então, nesse caso aí, seria o pronome demonstrativo esse, tá? Porque dependendo da distância, a mesa dela pode estar longe ou perto, tá? Então, Maria quer que você pegue esse celular na sua mesa. Então, dependendo da localização, o mais provável é que esteja perto dela, né? Vamos lá. Tem que se basear na oração toda, tá, gente? Tem que se basear nas entrelinhas. Se você focar só aqui, você não vai conseguir fazer, não. Tem que focar no que está dizendo, tá bom? Toda a frase. Menino do meu lado está me irritando. Nesse caso aqui, pessoal, temos o do meu lado. Do meu lado. Esse do meu lado aqui indica que a pessoa, então, está perto dela. Então, nesse caso aqui, qual seria o pronome que a gente usa para quando a pessoa está consideravelmente perto? Usaríamos o pronome este. Este menino do meu lado está me irritando, tá bom? E por último, nós temos aí a letra D. A letra D que diz, moto passando na outra cidade está causando inveja. Esse aqui é o mais fácil de todos, né? Moto passando na outra cidade está me causando inveja. Então, na outra cidade. Então, isso indica o que, pessoal? Que é uma cidade longe, tá? Na outra cidade. Então, nesse caso aí, seria o quê? Aquela moto passando na cidade, a outra cidade está me causando inveja, tá? Pronto, pessoal. Então, como vocês puderam ver aí, esses são os pronomes demonstrativos, são fáceis, não tem dificuldade. É só lembrar o uso de cada um deles aqui de acordo com o contexto, de acordo com a
à distância, tá bom? Então, por hoje, finalizamos aqui, gente. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Estudem esse assunto aí bastante, tá? Muito legal, muito interessante. Pratiquem outros exercícios, outros exemplos. E na próxima aula a gente vai continuar, tá? Vamos fazer mais alguns exercícios e ver mais algumas características sobre esse assunto, tá bom? Vamos fazer também algumas produções de leitura. Tá, pessoal? Então, novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham gostado, tá bom? Na próxima aula a gente tá junto aí, continuando esse assunto. Estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class. Ok, pessoal? Tenham uma boa semana. Deus abençoe. E até semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima.